Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é tão grande, nada se compara ao seu amor, o seu amor.
Evangelho não é uma mensagem apenas para nos livrar dos problemas. O Evangelho não é apenas uma mensagem que anuncia uma notícia que te livra de problemas. Mas na verdade o Evangelho é uma mensagem que nos transforma à imagem de Cristo Jesus. O Evangelho é uma mensagem que quando você se depara com ela e aceita essa mensagem, você será transformado na semelhança, na imagem do Filho de Deus, Cristo Jesus. Porém, para vivermos essa vida, vivemos a vida de Cristo em nós, pela nossa própria capacidade, isso não seria possível. Para podermos viver a vida de Cristo em nós, nós precisamos de um auxiliador chamado Espírito Santo. E Ele nos capacita então a viver a vida de Cristo. O desejo de Deus para mim e para você é que possamos vivenciar a vida de Cristo em nós e através de nós. Mas para podermos fazer isso, nós não temos capacidade sozinhos. Por isso Deus nos enviou o Espírito Santo. E é por isso que o título da minha mensagem hoje, do nosso estudo, é Capacitados para Amar. Capacitados para amar. E o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, à imagem de Cristo Jesus, a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto nos diz que Deus tem o desejo de que eu e você possamos ter a imagem de Cristo Jesus, do seu Filho. E quanto mais pessoas crerem em Cristo Jesus, mais irmãos Jesus tem. Porque nós nos tornamos a imagem do Filho de Deus. O desejo de Deus, então, é que possamos vivenciar o amor de Cristo em nós e através de nós. Quando Cristo é formado em nós, nós somos como Ele é. Nós expressamos a sua imagem no ser. E quando Cristo age através de nós, nós agimos como Ele age. Essa é a vida que Deus nos deu em Cristo Jesus. Eu e você, quando cremos em Cristo Jesus, já não somos o que o mundo diz que somos, já não somos o que o pecado fez conosco, somos a assolação que Satanás colocou sobre as nossas vidas. Eu e você, quando cremos em Cristo Jesus, a imagem do Filho é formada em nós. Ou seja, passamos a ser como Ele é. E quando Ele age através de nós, o Espírito age através de nós, começamos a agir como Cristo agiu. Se a vida de Cristo é a vida do amor, então quando nós somos capacitados pelo Espírito Santo, nós passamos a amar. Essa é a vida que Deus tem para nós. Sermos a imagem do Filho de Deus. Mas qual é a imagem que o Filho de Deus carrega? Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 15, diz o seguinte: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Queridos, a Bíblia nos ensina que Deus é amor, e quem revelou a imagem desse amor é o Filho dele. Ele é a imagem do Deus invisível. Nós vimos o amor de Deus personificado em Cristo Jesus. E agora o desejo de Deus é que eu e você tenhamos a imagem do Filho. Ou seja, assim como Jesus Cristo refletiu o amor do Pai, eu e você também podemos refletir o amor do Pai ao mundo. Esse é o desejo de Deus, que possamos vivenciar o amor de Deus em nós e através de nós. Nesse texto nós aprendemos que Cristo é a imagem do Pai, e o desejo de Deus é que possamos vivenciar essa vida
plena, completa, satisfeita, a ponto de podermos nos doar também. É como se Cristo Jesus, que veio do Pai, agora nós nascemos também de Deus. E se Deus é amor, nós nascemos do amor para viver amando. Nós nascemos do amor para viver amando. Mas Deus sabia, Cristo Jesus sabia que nós não conseguiríamos viver dessa forma sozinhos. O padrão da vida de Cristo é elevado demais. Quantos de nós já não estávamos lendo a Bíblia e vimos algo que Jesus Cristo fez, e daí nós pensamos assim, Deus, mas era Jesus, né? Jesus Cristo fez tal coisa, mas era Jesus, né, Deus? Eu fazer tal coisa, talvez não seja para mim. Por quê? Porque nós sabemos que o padrão é elevado demais. Se entregar, amar, doar, amar mesmo quando está sendo ferido, esse padrão é elevado demais. Por isso eu e você não conseguimos sozinhos. Quanto antes nós entendemos que a vida cristã, nós não conseguimos fabricar a vida cristã pelas nossas próprias forças, melhor. O padrão de Cristo é elevado demais, por isso Jesus nos fez uma outra promessa. O Pai entregou o Filho, mas o Filho fez um pedido ao Pai, para que Ele enviasse a nós um auxiliador. E a Bíblia nos ensina em João capítulo 14, versículo 16 e 17 o seguinte. Jesus diz, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e Ele estará em vocês. Diga assim comigo, com e em. Ele habita com vocês e Ele estará em vocês. O Espírito Santo, então, ele vem se relacionar conosco de duas maneiras, em nós e conosco. Ele vem se relacionar em nós para podermos ser a imagem do Filho, e conosco para nos capacitar a agir como o Filho agiu. Ele vem em nós para nos tornarmos amor, e Ele vem conosco para nos capacitar a amar. Ele está com e em. Ele estará em vocês e com vocês. Queridos, o padrão da vida de Cristo é tão elevado que Cristo Jesus pensou, Pai, precisamos enviar um auxiliador, um consolador, alguém que os capacite a viver essa vida. E Ele nos enviou o Espírito Santo de Deus para capacitar a mim e a você a sermos a imagem do Filho e a vivemos de acordo com a imagem do Filho. Não sei se você já passou por isso, eu já vi isso, eu já fui uma criança assim. Mas época de Natal, época de troca de presentes, um aniversário, alguma coisa. E de repente um adulto compra um presente para uma criança. E ele chega, entrega aquela caixa, e quanto maior a caixa, mais legal, não é? Aquela emoção toda, você entrega a caixa para a criança, ela começa a rasgar aquele papel todo, tira, pega o presente, comemora, aí rasga a caixa para pegar o brinquedo dentro, e aí aquela criança pega o brinquedo, mas de repente ela olha, e é um brinquedo a pilha. E o adulto pensa, esqueci das pilhas. Que momento de alegria e frustração, não é? Que momento onde as emoções se misturam. Eu gostei do presente, mas eu não posso brincar com ele. Eu gostei do que eu recebi, mas ele não vai funcionar. Mas graças a Deus que Ele é melhor do que nós. Graças a Deus que Ele entende as coisas melhor do que nós. E por isso eu quero fazer essa comparação. Deus, Ele não dá um brinquedo sem pilhas.
Deus, Ele nos deu a vida de Cristo Jesus para podermos viver, mas sabendo que nós não poderíamos desfrutar dela sem a energia, sem o poder, sem a vida do Espírito Santo, Ele também nos entregou o Espírito Santo para nos capacitar a vivermos a vida de Cristo Jesus. Ele não apenas nos deu a vida de Cristo para nos esforçarmos para vivê-la. Ele nos deu a vida de Cristo e também nos entregou aquele que nos capacita a vivê-la. O Espírito Santo é o que nos capacita a ser e a fazer. Mas como é que Ele faz isso? O Espírito produz em nós um fruto. E esse fruto chama-se amor. É Ele quem produz em nós a natureza de Deus. Ele produz frutos para sermos a imagem do Filho de Deus. E o ser vem antes do fazer. Eu primeiro sou, depois eu faço. Vivemos em dias onde nós achamos que se nós fizermos tudo certinho, então nos tornaremos algo. A religião prega que se você praticar e tentar, talvez um dia você será. Mas a Bíblia nos ensina o diferente. Primeiro o Espírito vem em nós para nos fazer, para nós sermos a imagem do Filho. E depois aqueles que sabem que são a imagem do Filho, praticam as obras que o Filho praticou. O ser vem antes do fazer. Mas também preste atenção, ser sem fazer não revela a imagem do Filho. Ser sem fazer não revela a imagem do Filho. Por isso o apóstolo Paulo, sabendo que apenas dizer que você é filho de Deus, filho do amor, a natureza do amor está em você, o fruto do amor é produzido em você, ele sabia que isso seria muito abstrato. Se eu pregasse uma mensagem aqui durante 40 minutos falando você é amor, você é amor, você é amor, você ia sair daqui falando ok, eu sou amor, mas e? Então o apóstolo Paulo, sabendo que ficaria abstrato demais essa mensagem, ele traz algumas atitudes que representam o que significa ser o amor. Porque ser sem fazer não revela, mas o ser com atitudes revela a imagem do Filho, revela a vida do amor. Então existem atitudes que o apóstolo Paulo descreveu sobre o amor para nos explicar melhor quais são as atitudes que colhemos, quais são as boas obras que praticamos quando o fruto do Espírito é gerado em nós. O desejo de Deus é que sejamos a imagem do Filho. E o Espírito de Deus é quem gera essa imagem em nós através do fruto chamado amor. Mas esse fruto só é revelado em nossas atitudes. Ele se manifesta quando tomamos atitudes de acordo com o fruto. Por isso o ser vem antes do fazer. Aquilo que sou é revelado na forma que eu me comporto. E o fruto do Espírito é o que nos capacita a ser. O fruto do Espírito é o que Ele me capacita a ser. E por isso posso viver e andar pelo Espírito agora. O fruto do Espírito é a nossa capacitação sobrenatural para praticarmos boas obras. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos viver a vida que Deus nos deu em Cristo Jesus. É Ele quem nos capacita para tal. O fruto do Espírito nos permite praticar as atitudes que o apóstolo Paulo descreveu como amor. Amor é quem eu sou em Cristo Jesus. E o Espírito me capacita a praticar, a amar. Vamos dar uma olhada, vamos entender melhor isso. Vamos fazer aqui uma comparação entre dois textos bíblicos, de duas cartas diferentes. O primeiro texto que nós vamos ler está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 8. E o segundo que vamos ler está em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. 1 Coríntios 13 diz assim então: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso.
não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, ele não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O apóstolo Paulo, então, coloca a descrição do amor em atitudes para podermos entender o que de fato revela o amor de Deus sobre a terra. São 17 características, 17 atitudes que o apóstolo descreve sobre o amor. Atitudes que podemos dizer que o fruto que foi gerado em nós nos permite praticar, nos capacita a praticar. Porque o ser vem antes do fazer. Quando olhamos essas atitudes, elas só são possíveis praticar, só são possíveis viver, só conseguimos viver desse jeito, porque algo foi gerado em nós primeiro. E esse algo que foi gerado em nós chama-se o fruto do Espírito. Que nós encontramos em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O texto nos ensina então que existem 9 frutos, ou um fruto que se revela com diferentes características. O fruto do Espírito é amor. A essência da vida cristã é amor. E alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, todas essas outras características são expressões desse amor em nós. Mas hoje nós não estamos aqui para discutir se são 9 frutos ou se é um fruto com diversas características. O que importa para o nosso estudo aqui hoje é que o amor nos capacita a amar. O Espírito nos capacita a viver Cristo. O que sou me leva a desfrutar. O amor me capacita a amar. O Espírito me capacita a viver a vida cristã. O que eu sou me leva a desfrutar da vida cristã. E é por isso que eu trouxe aqui 3 exemplos, 3 frutos e quais são as atitudes que correspondem a esse fruto. O texto diz, por exemplo, que tem um fruto do amor que é expressado através da alegria. Eu sou alegre, por isso eu pratico tal atividade. Por isso eu sou capacitado a viver de tal forma. Existe um fruto, uma expressão do fruto amor chamada longanimidade. Por isso eu sou capacitado a viver e praticar certas atitudes. Existe um fruto ou uma expressão do fruto chamada bondade. Por isso eu sou capacitado a praticar tais atividades. Eu sou e sou capacitado a revelar a imagem daquilo que me tornei em Cristo Jesus. Vamos estudar 3 exemplos então. Vamos dar uma olhada em 3 atitudes, 3 características do fruto amor que são descritas através de atitudes pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Vamos fazer um paralelo entre Gálatas 5 e 1 Coríntios 13. E a primeira expressão do fruto amor é alegria. Quero falar um pouco com vocês sobre alegria. O fruto do Espírito, que é alegria, no grego chará, refere-se a uma alegria profunda e espiritual. Uma alegria que vai além das circunstâncias. Uma alegria profunda e espiritual. Alguns estudiosos vão resumir a alegria, vão descrever a alegria da seguinte forma: não depende das circunstâncias, mas depende do meu relacionamento com Deus. O fruto da alegria
é produzido em mim na medida que eu me relaciono com Deus e não na medida que as circunstâncias melhoram para mim. Não é circunstancial, mas é de acordo com o relacionamento de Deus, porque só o Espírito pode produzir isso em nós. Um outro estudioso vai dizer, é a satisfação produzida pela consciência da graça divina. Quanto mais eu compreendo a graça de Deus, o favor de Deus sobre a minha vida, mais fruto de alegria eu produzo, mais o Espírito Santo produz vida, fruto de alegria em mim. Quanto mais eu espero as circunstâncias melhorarem, para então eu dizer que estou alegre, mais eu me afasto da verdade de que a alegria é um fruto do Espírito em mim. Resumindo, é um contentamento baseado só em Deus e mais nada. Alegria é um contentamento por eu ter Deus e Deus me ter. E não preciso de mais nada. Alegria não é circunstancial, mas é de espírito. Alegria é o resultado da gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Acima daquilo que o mundo pode fazer contra nós ou por nós. Alegria está baseada naquilo que Deus fez por mim, pela graça divina que Ele revelou a mim, acima daquilo que o mundo pode fazer contra mim ou por mim. O mundo, ele pode fazer algo contra você e ele pode fazer também algo a seu favor. Ele pode te enganar. Uma atitude que corresponde então ao fruto da alegria chama-se o amor se alegra com a verdade. Se você consegue se alegrar com a verdade, é porque você está produzindo, o Espírito Santo está produzindo no seu interior o fruto da alegria. Uma atitude que corresponde a quem tem o fruto da alegria em si é se alegrar com a verdade. Alegria é resultado do Espírito Santo em meu espírito, pois o Espírito Santo me guia na verdade. João capítulo 16, versículo 13 nos ensina, porém quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ou seja, esse texto está nos dizendo o seguinte, o Espírito Santo nos guia apenas na direção de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele diz que o Espírito é da verdade e ele nos guia na verdade, o que ele está dizendo é que o Espírito Santo veio para nos guiar em Cristo Jesus, formar a imagem do Filho em nós. E aqueles que deixam o fruto da alegria ser gerado em si, eles se alegram cada vez mais com a verdade que é Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo nos conduz a olhar para Jesus Cristo, descobrimos a verdade e isso nos alegra. Isso nos traz o fruto da alegria. E quanto mais eu me alegro na verdade, mais eu amo a verdade. Eu me alegro só com a verdade. Nós não queremos sair da verdade. Não importa quanta mentira seja lançada em nossa direção, o que nos alegra é apenas a verdade. A mentira pode vir para tentar nos desmotivar. Ou a mentira pode vir para tentar nos fascinar. A mentira pode vir no formato de um xingamento, mas a mentira também pode vir elogiando demais. As pessoas podem não te apoiar, por exemplo. Elas vivem na mentira delas. As pessoas podem até zombar de você, zoar você. Mas como eu estou alegre apenas na verdade, eu não me preocupo com isso. As mentiras que dizem a meu respeito não me interessam.
Você não precisa também da mentira para ser alegre. Você não precisa da mentira para ter aquilo que quer, ou para se sentir superior aos outros. Já viu aquela criancinha que alguém chega com um brinquedo, a outra criança chega com um brinquedo e ela diz: eu tenho um também melhor. Onde que está? Não, está em casa. Ela está mentindo para se sentir superior. A mentira traz essa fascinação de que eu preciso ser melhor do que o outro. Você nem fechou um negócio ainda, mas você já diz que fechou para se sentir bem. Você não precisa da mentira. Você se alegra com a verdade. A mesma verdade que você vê em você por causa de Cristo Jesus, você passa a ver no próximo. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, vemos que Ele era ungido de alegria. Ou seja, Ele era capacitado, unção é capacitação, Ele era capacitado para ser contente com quem Ele é, e não nas coisas que Ele tinha ou podia. E o Espírito nos conduz a olhar para Jesus Cristo. E quando olhamos para a verdade, nada que o mundo nos ofereça é maior do que a alegria de saber que eu fui amado por Deus em Cristo Jesus. Nada que o mundo me ofereça carregado de mentira, ou vai me desmotivar ou me fascinar, porque eu me alegro apenas com a verdade. E queridos, só o Espírito Santo pode nos capacitar a viver assim. Só Ele pode nos guiar dessa forma. O amor, então, expressado na alegria, me faz me alegrar apenas com a verdade e mais nada. Nenhuma mentira me abala. Eu amo e me alegro com a verdade. Mas a Bíblia também diz que uma expressão do fruto amor é bondade. Enquanto a alegria me faz me alegrar com a verdade, a bondade me faz não me alegrar com a injustiça. Vamos ver mais um fruto, mais uma expressão do amor: bondade. Bondade no grego é agatossune, que é a excelência moral ativa. Diferente do que muitos pensam, bondade não é gentileza, não é fazer bem ao próximo. Isso é benignidade, ser gentil, ser amável, ser alguém que corresponde ao próximo. Isso é gentileza, isso é benignidade. A bondade, na verdade, é fazer o que é correto e útil. Bondade é fazer o que é justo. O fruto e a expressão da bondade em mim, o fruto da bondade é o antídoto, por exemplo, contra a corrupção. A bondade é o antídoto contra a corrupção. É devido a esse fruto que não nos alegramos com a injustiça. Nós vemos a injustiça acontecendo e não nos alegramos com isso. Por quê? Porque o fruto da bondade está sendo gerado em nós. Nós podemos intervir em socorro aos outros com a bondade. Podemos nos posicionar contra a injustiça que está acontecendo na vida dos outros. Ela nos favorecendo ou não, nós somos contra a injustiça. Você consegue imaginar se o Brasil tivesse um pouco mais de bondade? Um pouco mais de rejeição à injustiça e um pouco mais de amor pela justiça? O comportamento correto e útil, justo. Se o Brasil tivesse um pouco mais de bondade, não apenas para auxiliar os necessitados que estão sofrendo injustiças, porque isso nós sabemos fazer, nós queremos ajudar até os outros, mas para nós não queremos levar vantagem sobre o próximo. A bondade não se alegra com a injustiça. E se eu quero levar vantagem sobre alguém, eu estou agindo injustamente. Se a bondade fosse produzida em nós a ponto de não queremos dar o jeitinho brasileiro. Salmos capítulo 143, 10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus.
que o teu bom ou que o teu bondoso Espírito me guie por terreno plano. Que o teu bondoso Espírito me guie por terreno plano. O Espírito bondoso de Deus produz o fruto do amor em mim, que é bondade. E o resultado disso é uma vida em terrenos planos. O jeitinho sempre nos leva à necessidade de mais uma ação, não é mesmo? Sabe quando você tem um problema e você apenas dá uma passada de pano naquele problema? Naquela situação, mas ela não fica resolvida? Você pega um pano sujo para limpar uma sujeira e dá aquela lambuzada assim, aquele negócio parece que limpou, mas não resolve nada. Você já teve alguma dificuldade, uma situação que de vez você resolvê-la, você apenas passou pano e tentou esconder debaixo do tapete ali e depois eu vejo isso, achando que o tempo iria resolver? Esse é o jeitinho. Talvez, se eu evitar o assunto, ninguém perceba. Olha, se eu disser que tenho, só para fechar a venda, depois eu mando outro produto e peço desculpas. Dar um jeitinho. O amor que é bondoso não se alegra com a injustiça. O amor que é bondoso produz caminhos planos e não caminhos tortuosos. O jeitinho brasileiro é uma forma de permitir a ação injusta contra os que praticaram injustiça contra mim. Todo mundo faz, então eu também vou fazer. Porém, a Bíblia nos ensina que aquele que pratica, aquele que comete a injustiça, vai colher a injustiça que praticou. Nós achamos que isso vai nos ajudar, mas pelo contrário, nos fará andar em caminhos tortos. O fruto do amor nos leva a agir de forma correta e útil, de forma justa, e o bondoso Espírito nos conduz em caminhos planos. O fruto do Espírito nos capacita a viver no bondoso Espírito de Deus, que nos conduz em um terreno plano. A bondade também revela a graça. Efésios capítulo 2, versículos 6 a 7. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. A suprema riqueza da sua graça foi demonstrada em bondade para conosco, em Cristo Jesus. A graça é revelada na bondade. Quando Ele foi bondoso, a graça se manifestou sobre as nossas vidas. A bondade não se alegra com a injustiça. Ou seja, se eu fui tratado por Deus na graça, também trato o outro com graça. Alguns pensam assim: graça para mim, sem graça para o outro. E isso é injusto. Quando você erra com alguém, você diz foi sem querer e espera o perdão. Mas quando alguém erra com você, você diz foi premeditado, foi calculado. Isso é injusto. Queremos ser tratados com graça, mas não queremos tratar o outro na graça. E a bondade nos impede de viver dessa forma. Na bondade eu sei que eu errei sem querer, e eu reconheço que as pessoas podem errar sem querer por mim, comigo também. A bondade ama a justiça e odeia a injustiça. A graça me transformou em amor bondoso, para que eu haja de forma justa e graciosa com relação ao próximo também. É por isso que a Bíblia nos diz em Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, o Senhor é bondoso, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam, os que nele se refugiam. Queridos, só é digno de confiança aquele que ama a justiça e odeia a injustiça. A bondade não produz injustiça, por isso você se torna digno de confiança.
O seu sim é sim, o seu não é não. Quando a bondade frutifica em nós, produzimos obras de justiça. As pessoas passam a confiar em nós, mas só o Espírito Santo pode produzir bondade em nós. Nós não conseguimos ser bondosos por nós mesmos, só Ele pode produzir isso. É um fruto que me torna bondoso, para que eu pratique a justiça e odeie a injustiça. Dá tempo de mais um fruto? Vocês aguentam mais um fruto? Sim ou não? Sim. Então mais um fruto, mansidão. Mansidão é outra expressão do fruto do amor. A mansidão no grego é a palavra prautes, que é força sob controle. É definida a palavra mansidão como não sendo fraqueza, mas uma humildade disciplinada. É o poder submetido a Deus. É ter força sem agressividade. A palavra manso vem dos cavalos de guerra. Sabe aquele cavalo mansinho? Aquele cachorro mansinho, quando a gente fala mansinho, né? É uma expressão usada para os melhores cavalos de guerra. Por quê? Porque o cavalo de guerra, ele é forte, ele é veloz, ele tem muita capacidade. Só que ele não muda a sua direção, ele não toma decisões sozinhos, ele só muda na menor ação da rédea daquele que o conduz. Então ele é manso. Porque mesmo com a sua força, mesmo com a sua capacidade, enquanto as circunstâncias são adversas, flechas estão voando, espadas vindo em sua direção, lanças sendo jogadas, escudos contra ele, ele se mantém no caminho da condução do seu condutor, até que o condutor diga para fazer algo contrário. Ou seja, ele é forte, ele é poderoso, mas ele sabe estar sujeito a ordens, à condução. Isso é o cavalo manso. Da mesma forma, isso é o que Deus fez por nós. E é assim que nos relacionamos com Deus. Deus nos fez poderosos. Deus nos colocou por cabeça, como coroa, nos fez reis e sacerdotes. Deus nos colocou na mais alta posição da criação. Mas nós continuamos sujeitos à condução de Deus. Isso é mansidão. Eu não uso do poder que Ele me deu para fazer mal aos outros. Eu só uso do poder que Ele me deu para fazer aquilo que Ele me conduz a fazer. A Bíblia conta uma passagem onde algumas pessoas estavam contrariando a Jesus e seus discípulos. E os discípulos falaram para ele assim, para Jesus: Senhor, quer que demos ordem para que caia fogo do céu e os consuma? Poder para trazer fogo dos céus, para consumir o próximo. Isso é falta de mansidão. Jesus diz, não é assim que funciona. Antes eu quero produzir em você um coração manso, humilde, para ser conduzido. Mansidão é a característica do amor que não compete, que não se compara. As atitudes da mansidão são: não arde em ciúmes, não se vangloria, não se ensoberbece, não se orgulha, não inveja. O manso sabe que o que está vivendo é entre ele e Deus. Eu estou vivendo o que estou vivendo hoje porque eu estou vivendo aquilo que eu conheço de Deus e aquilo que Deus revelou a mim. Se alguém está vivendo qualquer outra coisa, isso é com eles e não é comigo. Isso é problema deles e não é problema meu. O manso não se compara, ele permanece sujeito à coordenação, à orientação de Deus. O manso sabe que o que está vivendo é entre ele e Deus. O manso não quer o ministério do outro. O manso não quer a família do outro, o esposo, a esposa do outro. O manso não quer parecer mais do que já alcançou. O manso sabe que ele está no centro da vontade de Deus, porque ele foi conduzido por Deus até aquele lugar.
O manso não quer mais, não se compara, o manso não está competindo. O manso é conduzido. Existem momentos que você passa, que são momentos de crescimento. E existem momentos que você só quer algo a mais. Existem momentos que é Deus te conduzindo ao crescimento. E existem momentos que é você desejando coisas a mais. Qual é a diferença entre isso? Dar um passo de crescimento, você dá porque Deus frutificou em você maturidade. Você conheceu algo novo em Deus, você cresceu no conhecimento de Deus, Ele frutificou em você e por isso você dá um passo e cresce e passa a desfrutar daquilo que Deus já lhe deu, porque Ele frutificou em você. Apenas desejar algo a mais é porque você se comparou aos outros e agora você deseja o que os outros têm. Você gastou tempo demais no Instagram, e aí você viu a viagem que a família tal fez, você viu o carro que não sei quem comprou, você viu o acordo que não sei quem fez, você viu a empresa do fulano, e aí você passou a se comparar, e eu quero isso também, eu quero isso também, eu quero isso também. Mas o manso não está competindo, o manso está sendo conduzido pelo Senhor, e ele sabe que aonde ele está é até onde o Senhor o conduziu. As coisas dos outros é dos outros. E mansidão, eu e você não temos a capacidade de ser mansos. Por isso é fruto do Espírito em nós. É Ele que nos capacita. O manso permanece humilde para ser conduzido pelo seu Senhor. E ele não vive querendo devido às comparações. Não importa o que os outros estão fazendo, eu não saio da direção de Deus. Não importa o quanto os outros estão crescendo, eu não saio da direção de Deus. Não importa o quanto os outros estão fazendo ao contrário daquilo que estou fazendo, eu não saio da direção de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, nos ensina o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Queridos, por que as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas? Pois estão vivendo mais de comparação do que de direção. Estão vivendo mais olhando o que os outros estão vivendo. Estão vivendo para ser melhores do que os outros, de vez de estarem vivendo debaixo da direção de Deus. Por isso estamos cansados e sobrecarregados. Mas Jesus está dizendo: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou aliviar você. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque as pessoas estão cansando demais, porque nós estamos numa vida frenética de comparação com os outros. De vez deixarmos o fruto da mansidão se revelar em nós e vivemos debaixo da condução do nosso Senhor, porque Ele sabe quem somos, Ele sabe o que precisamos, Ele sabe o que necessitamos, Ele sabe aonde podemos chegar, Ele sabe nos conduzir. Confiar na condução dEle. Estamos olhando as circunstâncias e as coisas que os outros estão vivendo, nos comparando demais, por isso estamos cansados e sobrecarregados. Muitos estão cansados por falta de mansidão. No lugar de ser conduzido, querem conquistar no seu próprio esforço, na sua própria força, no seu próprio jeito. Mas a mansidão nos ensina a confiar naquele que nos conduz. E quem está sendo conduzido por Deus não precisa competir com ninguém. Aquele que está sendo conduzido por Deus não precisa competir com ninguém. Por isso, pare de competir. Isso cansa demais.
e comece a receber as orientações do seu Pai Celestial que te ama, que tem os planos a seu respeito, planos de paz, planos de um futuro, planos de fazer você prosperar, crescer. Receba a condução dele, seja manso. Se você sentir liberdade, diga assim comigo: eu sou alegre, eu sou bondoso, eu sou manso, porque o Espírito de Deus habita em mim. Amém. Nós somos, por isso fazemos. E andamos em caminhos planos, porque é Ele quem nos capacita. Talvez durante muito tempo você tenha tentado viver essa vida. A religião te ensinou a querer fazer o que Jesus faz. Mas a Bíblia nos ensina que é o Espírito que nos capacita a viver como Jesus vive. Talvez durante muito tempo você lutou para fazer o que Jesus faz. Mas a Bíblia nos ensina que o Espírito quer frutificar em você e te capacitar a viver como Jesus vive. Nossas atitudes são o resultado daquilo que deixamos ser gerado em nós. Se nós deixarmos o fruto do Espírito ser gerado em nós, as nossas atitudes mudam. As nossas atitudes não vão mudar quem somos, mas aquilo que somos muda as nossas atitudes. As nossas atitudes são o resultado daquilo que deixamos ser gerado em nós, o fruto do Espírito. Por isso, meus irmãos, no ano da abundante colheita, não queira apenas os frutos que são gerados no exterior. Deseje o fruto que é gerado em você pelo Espírito Santo. Queira colher abundantemente do fruto do Espírito que pode ser gerado em você. Permita o Espírito Santo gerar fruto em seu interior. Agir em amor não está baseado no que me esforço para fazer, mas baseado naquilo que permito Deus produzir em mim. Quando o Espírito Santo está em mim, Ele me capacita a ser. E ao saber que sou, isso influencia e capacita todas as minhas atitudes. Sabe, o mesmo amor que Deus espera de nós é o amor que o Espírito Santo produz em nós. O mesmo amor que Deus espera de nós é o amor que o Espírito Santo produz em nós. Pastor, eu estou entendendo você. Eu preciso deixar o Espírito Santo frutificar em mim, revelar a imagem de Cristo Jesus em mim, me fazer crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, para que Ele frutifique em meu espírito. E eu quero isso para a minha vida. Como que eu faço? Como que eu vivo isso, pastor? E a Bíblia nos ensina, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, se vocês que são maus não entregam um brinquedo sem pilha, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Eu preciso do Espírito para me capacitar a viver a vida de Cristo. Isso. E como que eu tenho o Espírito Santo então, pastor? Basta pedir. Qualquer pessoa na face da terra que pedir a Deus o presente, o dom do Espírito Santo, Ele dá livremente. Peça ao Senhor pelo Espírito Santo, pois Deus não nos chamou para imitar Cristo pelo esforço, mas Ele quer dar o Espírito Santo para formar a imagem de Cristo em nós. Deixe a alegria de ser alcançado por Cristo Jesus encher o seu coração. Deixe a bondade te conduzir em justiça. Deixe a mansidão te conduzir a confiar na verdade de que Ele não nos chamou para produzir o fruto, mas para permanecer nele, e o fruto é obra dele em nós.
Convide o Espírito Santo para fazer parte da sua vida. Por isso, assim como nós estamos, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. E por gentileza, diga assim, repita assim comigo: Pai Celestial, eu sei que toda boa dádiva vem do alto, e não posso ter o que do alto não me foi dado. Eu reconheço a autoridade da sua palavra. Por isso quero declarar: seja feito em mim conforme a tua palavra. Eu preciso da capacitação do Espírito Santo para viver Cristo. Por isso, Pai Celestial, me dá do teu Santo Espírito. Me enche do seu Santo Espírito. O desejo de Deus é que possamos vivenciar o amor de Cristo em nós, através de nós. E Ele nos entregou o Espírito Santo para nos capacitar a amar. Continuem abençoados.